Pessoal, vamos fazer agora um vídeo de eu dar algumas dicas sobre as resoluções do estudo dirigido, né? Então, a nossa primeira pergunta aqui. Qual a diferença entre medicamento, fármaco e remédio, né? Conceituo. Então, nós falamos que medicamento é um produto tecnicamente elaborado com finalidade paliativa, preventiva, curativa ou para fins diagnósticos. Um medicamento é composto de embalagem secundária, embalagem primária, da formulação, contendo o fármaco mais recipientes, uma bula e ainda pode conter acessórios. O fármaco é a molécula, normalmente uma molécula de natureza orgânica, que apresenta atividade farmacológica, ou seja, que apresenta efeito farmacológico, efeito terapêutico no nosso organismo. O remédio são um conjunto de ações terapêuticas que eu posso lançar mão, que eu posso fazer uso, para remediar um desconforto, um distúrbio, uma doença. Então, dentro de remédio, eu posso fazer uso de um medicamento para remediar uma doença, posso fazer uso de uma massagem, posso fazer uso de yoga, posso fazer uso de acupuntura. Todos esses recursos terapêuticos podem ser remédios, podem remediar patologias. Então, o remédio é um conceito mais amplo, né, e mais popular. Vamos, a partir de hoje, quando nos referirmos a produtos tecnicamente elaborados, né, a formulações farmacêuticas industrialmente produzidos, nós vamos tratá-los agora como medicamentos, tá? E não como, ou mesmo, né, nas farmácias de manipulação, mas que tecnicamente elaborados, vão chamá-los de medicamentos, para evitar o termo remédio. O que é uma forma farmacêutica, gente? A forma farmacêutica é a forma pela qual a indústria comercializa a formulação, o fármaco mais os recipientes. Então, ele pode nos apresentar a formulação, o fármaco mais os recipientes, numa forma farmacêutica sólida, como um comprimido, ou um pó, numa forma farmacêutica pastosa, como uma pomada, um creme, numa forma farmacêutica líquida, como uma ampola, um xarope, uma solução oral, um colírio, numa forma farmacêutica gasosa, como um spray. Então, a forma farmacêutica é a forma pela qual a formulação, contendo o fármaco e os recipientes, é comercializada. Pode ser sólida, líquida ou gasosa. Desculpa. De que forma os fármacos podem limitar na definição da forma farmacêutica? Gente, muitas vezes o fármaco não é solúvel em água, por exemplo. Então, por conta dessa propriedade físico-química dele, uma insolubilidade em água, esse fármaco talvez não possa ser trabalhado em formas farmacêuticas líquidas, ampolas, soluções orais, xaropes. Então, o perfil, as propriedades físico-químicas do fármaco podem interferir na forma farmacêutica. Então, por exemplo, um fármaco que não é absorvido no intestino, ele não atravessa a barreira intestinal. Então, não tem jeito, esse fármaco vai ter que ser injetado. Então, obrigatoriamente, ele vai ser direcionado para uma forma farmacêutica injetável, porque ele não é absorvido no intestino. Então, eu preciso injetar ele dentro do corpo. Tá? Então, as propriedades físico-químicas do fármaco podem determinar o tipo de formulação que eu consigo fazer com ele. Lembra dos anti-inflamatórios esteroidais? Dexa, betametasona, prednisolona? Nem todos eu consigo produzir na forma farmacêutica spray, no aerosol. Por isso que nós desenvolvemos 3 que podem ser comercializados na forma spray, né? Eu comento deles na aula: a budesonida, a fluticasona, a beclometasona. Só aqueles 3 eu consigo trabalhar na forma farmacêutica aerosol, os demais não. Os recipientes determinam a forma farmacêutica, né? Então, por exemplo, se no recipiente, sempre os recipientes têm água, forma farmacêutica líquida ou pastosa. Se não tem água, a minha forma farmacêutica é seca, né? É um comprimido, é uma cápsula. E isso vai determinar a via de administração. Por que essa afirmação é correta? Gente, porque o tipo de recipiente vai dizer se a minha forma farmacêutica é líquida, sólida ou gasosa. Se ela for líquida, sólida ou gasosa,
a forma farmacêutica já vai indicar como usar aquela medicação. Então, se for uma cápsula, eu sei que é para ser tomada por via oral. Se for uma forma farmacêutica líquida numa ampola, eu já sei que ela é para ser usada por via injetável. Se for uma forma farmacêutica pastosa, mas não uma pomada, eu sei que ela é para ser usada por via tópica. Então, essa informação é verdadeira porque os recipientes vão determinar o estado físico da minha forma farmacêutica, se líquido, sólido ou gasoso, e a minha forma farmacêutica em si, um comprimido, um pó, uma ampola, uma pomada, ela vai me dizer por qual via eu devo aplicar essa medicação. Ela me indica qual via eu devo fazer uso para aplicar essa medicação. Lembrando que muitas vezes essa relação não é tão óbvia. Falei para vocês, né? A gente tem comprimido intravaginal. Então a mulher tem que estar bem informada, senão ela vê o formato de comprimido e ela pensa que é para tomar. Ela ingere, não é para tomar. Muitas vezes é uma cápsula, né, por via intravaginal, que ela deveria aplicar na vagina e não tomar. Então, muitas vezes essa relação aqui, que é óbvia para a maioria das formas farmacêuticas, para outras pode não ser. Como se dá o metabolismo de fármacos de fase 1 e de fase 2 e o papel das CYPs e transferases nesse processo? Gente, fase 1 é quando o fármaco chega no fígado, ele é oxidado pela CYPs, então o papel dela nessa fase é oxidar os fármacos para inativá-los. Na fase 2, esses fármacos inativos serão ionizados pelas transferases para serem excretados. Então, a finalidade da fase 2 é excretar o fármaco, torná-lo pronto para ser excretado. A fase 1, que é promovida pela CYPs, o objetivo dela é inativar os fármacos por oxidação. Qual que é a diferença entre biodisponibilidade e bioequivalência? Gente, a biodisponibilidade é a fração da minha dosagem, da dosagem que eu tomei, que me foi administrada, é a fração da minha dosagem que consegue sobreviver ao metabolismo hepático de primeira passagem e chegar à circulação sistêmica. Ou seja, é a fração da dose que de fato será distribuída para os meus tecidos. A fração da dosagem que sobreviveu ao metabolismo hepático, aos problemas de absorção. É quanto de fato da dose será distribuído para o meu corpo e é dado em porcentagem. A bioequivalência, gente, é quando eu comparo a biodisponibilidade de um medicamento com a de outro, para ver se eles têm biodisponibilidades semelhantes. Então, a bioequivalência é um teste comum que a gente faz no genérico, para provar que a biodisponibilidade dele é igual ao do referência, que é o medicamento que o genérico está copiando. Se eu faço um teste de bioequivalência e eu aprovo o meu genérico, eu estou dizendo que a quantidade do genérico que chega na circulação sanguínea é semelhante à do referência, ou seja, não há diferenças de biodisponibilidade entre ambos. Então, a bioequivalência é uma comparação entre biodisponibilidades. E ela só pode ser feita para fármaco, ela só pode ser feita, né, quando eu comparo medicações idênticas. Então, o meu genérico ele tem que estar na mesma dosagem, usar o mesmo fármaco, na mesma forma farmacêutica. Tá? Eu não comparo maçã com laranja aqui, não. Eu comparo maçã com maçã. Então, meu genérico tem que ser idêntico ao meu referência para eu ver se eles têm biodisponibilidades semelhantes. Se tiverem, eu vou dizer que eles são bioequivalentes. Diferencie medicamento de referência de genérico de marca ou similar. O medicamento de referência, a gente, é um medicamento que fez o teste clínico. Tá? Ele é a empresa que desenvolveu o fármaco normalmente. Ele foi um medicamento novo por muitos anos, até que cai a patente. Quando cai a patente, ele deixa de ser novo, passa a ser chamado de referência. Por quê? Porque agora a formulação dele vai servir de referência para que a indústria de genérico gere cópias. Copie a medicação, né, original. Então, por isso que a medicação original é chamada de referência. O genérico é uma cópia, com preço regulamentado por lei. A embalagem também tem características específicas. O genérico é uma cópia, o similar é uma cópia tanto quanto o genérico, por isso que ele é chamado de genérico de marca. A diferença é que ele não tem preço regulamentado e a embalagem dele pode ser muito semelhante à do referência, ou seja,
Ele pode ter uma marca comercial, ele não precisa ter a tarja amarela com o G de genérico, mas é tão cópia quanto o genérico. E normalmente é mais caro que o genérico. Então é comprar gato por lebre. Quais as diferenças entre genérico e similar? De que forma os similares podem induzir o consumidor ao erro? É o que eu acabei de falar, né? O similar é tão cópia quanto o genérico. A indústria que produz o genérico, ela produz o mesmo comprimido. Parte deles, ela embala em caixinhas de genérico e a outra parte em caixinhas de similar. Só que o similar não tem um controle de preços definido pela legislação. Então, normalmente, ele está mais caro que o genérico. E você está comprando gato por lebre. Você está comprando uma cópia, tanto quanto o genérico, mas uma cópia que não precisa ter o G de genérico, a tarja amarela, não pode ter marca. Então, muitas vezes o consumidor compra o similar achando que está comprando referência, mas ele é uma cópia também, como o genérico. Tá? Ele se aproveita do fato de que a legislação no Brasil permite que eu tenha essas medicações que geram erro, induz o consumidor a erro, porque aquele consumidor que rejeita o genérico, entre os medicamentos de marca, ele não sabe quem é similar, quem é referência. Ele acaba levando similar para casa mais caro, achando que não está levando a cópia, mas ele está levando a cópia e pagando mais caro por ela. Então, isso induz o consumidor a erro. Como o farmacêutico identifica o medicamento de referência? Eu fiz um tutorial para vocês e mandei no grupo, né? Como identificar o medicamento de referência. Você tem que acessar o site da Anvisa e lá tem uma lista de quais são os medicamentos de referência para cada fármaco. Então, omeprazol, amoxicilina, dipirona. Eu pego o fármaco, vou lá na lista de referência e descubro qual é a marca de referência. As demais marcas que existirem para aquele medicamento são todos similares, ou seja, cópias de marca. Então, por exemplo, dipirona. Se eu for lá na lista de referência da Anvisa, eu vou descobrir que o medicamento de referência é a Novalgina. Todas as outras marcas que não forem Novalgina são similares, ou seja, genéricos de marca. São cópias da Novalgina, tanto quanto o genérico é. Quais os 4 principais parâmetros farmacocinéticos, gente? Aqui é o corpo, né? O corpo trabalhando a molécula. Quais são os 4 parâmetros? Absorção, distribuição, metabolização e excreção. O que é meia-vida plasmática? É o tempo que demora para a concentração do fármaco no meu sangue cair pela metade. É um parâmetro muito importante para eu saber quanto tempo vai demorar para esse fármaco parar de fazer efeito. Então, se eu falar que a minha meia-vida plasmática é de 4 horas, é porque demora 4 horas para a concentração do medicamento no meu sangue cair pela metade. E por que cai? Porque ele está sendo metabolizado, né? O que é janela terapêutica? É um intervalo de concentrações do fármaco no meu sangue, é um intervalo de concentração plasmática do fármaco, ou seja, uma faixa entre uma concentração X e Y, dentro da qual eu verifico o efeito farmacológico. Então, o meu medicamento ele tem que atingir no meu sangue uma concentração plasmática que fique dentro da janela terapêutica, dentro dessa faixa de concentrações plasmáticas na qual o meu medicamento de fato faz efeito. O que é o volume de distribuição, gente? É a quantidade de líquido presente no meu corpo disponível para diluir aquele fármaco, para dissolver aquela dose do fármaco. Eu tenho que pensar, né? Um indivíduo de 100 quilos, ele tem um volume de distribuição muito maior, o dobro do de um indivíduo de 50 quilos. Porque a quantidade de água no corpo desse indivíduo é maior do que no corpo de um indivíduo que tem metade da sua massa. Então, o volume de distribuição, gente, é a quantidade de líquidos presentes no corpo, de água presente no corpo de um indivíduo, na qual o fármaco será diluído, dissolvido. Então, quanto maior o indivíduo, maior a quantidade de líquidos ele tem para diluir uma dose do fármaco. Por isso que uma mesma dose ela pode ser tóxica para um indivíduo pequeno e pode ser pouco efetiva para um indivíduo muito grande. Porque o fármaco pode ficar diluído demais
no outro o fármaco pode ficar diluído de menos, pode ficar muito concentrado. Qual o perfil de solubilidade, gente, dos fármacos que são amplamente distribuídos nos tecidos corporais e como evitar que um fármaco tenha efeito central? Gente, um fármaco que seja amplamente distribuído nos tecidos corporais, ele precisa estar diluído em água, ele tem que estar diluído no plasma. Então, qual que é o perfil de solubilidade dele? Hidrossolúvel. Para ele ser distribuído pelo corpo junto com a água, que o sistema circulatório transporta e distribui para os tecidos, ele tem que estar diluído na água, então ele tem que ser hidrossolúvel, solúvel em água. Agora, se ele quiser chegar no sistema nervoso central, para ele ter efeito central, ele tem que atravessar membranas, e membranas são lipídicas. Então, para conseguir ter efeito central, atingir o sistema nervoso central, o meu fármaco tem que ser solúvel em lipídios, ele tem que ser lipossolúvel, para ele conseguir atravessar paredes de células, membranas de células, né? Barreiras celulares. Ele tem que atravessar essas membranas que são lipídicas, bicamadas de fosfolipídios, ele tem que ser solúvel em lipídios, lipossolúvel, para ele ter efeito central. Por que uns fármacos se ligam à albumina e outros à glicoproteína ácida? Então, os fármacos que viajam no sistema circulatório, no sangue, ligados a proteínas plasmáticas, se eles estão ligados à albumina, é porque eles são ácidos, porque a albumina é básica. Se eles estão ligados à glicoproteína ácida, é porque eles são básicos, porque a glicoproteína ácida é ácida, né, como o próprio nome diz. Quais os principais sítios de excreção do fármaco no corpo? Gente, a principal via de excreção de fármacos é a urina, disparadaço. A principal forma de excretar medicamentos do corpo é a urina. O rim retira esses medicamentos do sistema circulatório e lança na urina. A segunda, mais importante, são as fezes, né, através da bile. Então, o fígado lança os fármacos inativos na bile, a bile é lançada no intestino e leva esses fármacos embora junto com as fezes. Pulmão, pele podem excretar fármacos? Até podem, mas de forma praticamente insignificante. Que tipos de proteínas podem ser alvos de fármacos, gente? Aqui praticamente todos os tipos, né? Eu posso ter proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas e proteínas de núcleo. Então, proteínas presentes em qualquer ambiente celular podem ser alvos de fármacos. Eu posso ter no meu citoplasma proteínas estruturais, que formam o citoesqueleto, por exemplo, elas podem ser alvo de fármacos. Proteínas que atuam como enzimas, especialmente, são alvos de fármacos. Na membrana, proteínas que atuam como canais iônicos, proteínas que atuam como enzimas de membrana, podem ser alvos de fármaco. E lá no núcleo, proteínas nucleares que funcionam como fatores de transcrição, que ajudam na transcrição do DNA, também podem ser alvos de fármacos. Então, as proteínas que agem como receptores de fármacos podem estar em qualquer ambiente celular, citoplasma, membrana ou núcleo, e podem também exercer uma miríade de funções proteicas, que vão ser alteradas pela ligação com o fármaco. Qual a diferença entre afinidade e potência farmacológica, né? Então, a potência, gente, está relacionada, né, à capacidade do fármaco de gerar resposta em baixas doses. Então, quanto mais resposta um fármaco gera para mim em doses cada menores, mais potente ele é. Um fármaco que precisa de uma dose muito alta para ter alguma resposta, ele é um fármaco menos potente. Afinidade, gente, já é um termo que eu vou usar para descrever a capacidade do meu fármaco de se ligar no receptor. Então, às vezes, o fármaco, mesmo numa concentração pequena lá no tecido, ele consegue se ligar intensamente ao receptor, sinal de que ele tem uma grande afinidade pelo receptor. Já outros fármacos que têm uma baixa afinidade pelo receptor, eles vão precisar estar muito concentrados lá no tecido, lá no sítio de ação, para eu conseguir uma ligação adequada ao receptor. Então, afinidade é um termo farmacológico que diz respeito à intensidade, à facilidade de ligação entre o fármaco e o seu receptor. Alguns vão demandar dose alta para se ligarem efetivamente nos receptores.
outros não. Outros com maior afinidade, mesmo em dose baixa, em baixa concentração no sítio de ação, eles já vão se ligar intensamente ao receptor porque eles têm grande afinidade. Os termos agonista parcial, né? É uma molécula que replica o efeito da molécula endógena, copia, mas não tão intensamente. O agonista pleno, ele replica os efeitos da molécula endógena na mesma intensidade. Lembra da adrenalina? Então ele é tão estimulante quanto a adrenalina, por exemplo. Tão estimulante quanto a dopamina. O antagonista alostérico é aquele que inibe os efeitos da molécula endógena, mas não compete por ela, porque se liga num sítio diferente do mesmo receptor. O antagonista competitivo é aquele que compete com a molécula endógena e inibe os efeitos dela. Por que ele compete? Porque ambos se ligam no mesmo receptor e no mesmo lugar. O antagonista não competitivo, ele não compete com a molécula endógena, por quê? Porque quando ele se liga ao receptor, ele se liga no mesmo lugar que a molécula endógena. Então era para eu pensar, ele se liga no mesmo lugar, ambos competem pela ligação ao receptor. No caso dele, eu só não posso dizer que ele compete, porque a ligação que ele faz com o receptor é covalente. Ele não se desliga mais. E por isso, mesmo que eu aumente a concentração da minha molécula endógena, ela não vai conseguir se ligar mais a esse receptor, porque o antagonista competitivo liga-se nele, faz uma ligação covalente e não se desliga mais. Antagonismo químico e antagonismo fisiológico, nós não comentamos isso em sala, e eu não vou cobrar isso de vocês na prova. Só para vocês saberem, antagonismo químico, gente, é quando um fármaco inativa o outro quimicamente, ou seja, eles são quimicamente incompatíveis. Então, se você injetar os dois na sua circulação sanguínea ao mesmo tempo, ou se você misturar eles na seringa, um vai inativar o outro, porque um reage com o outro. Então, eles são antagonistas químicos. Já fisiológico é quando eles têm efeitos opostos. Então, por exemplo, se eu tomar café, a cafeína estimula o meu sistema nervoso central. Ela me deixa atento, acordado. Se eu tomar um antialérgico de primeira geração, ele vai me dar sonolência. Então, eles são antagonistas fisiológicos, porque um gera um efeito, o outro gera outro efeito. Eles geram efeitos opostos, mas eles agem em receptores completamente diferentes. Por isso, eles são antagonistas fisiológicos e não farmacológicos. Porque se for no mesmo receptor, eu vou chamar de antagonista farmacológico, quando eles competem pela ligação no mesmo receptor. Agora, quando eles agem em receptores diferentes e o efeito é oposto, aí eu chamo de antagonismo fisiológico. Tá? Então, pensa, por exemplo, uma substância que provoca bradicardia e a outra provoca taquicardia. Uma acelera o coração, a outra inibe. Então, eles são antagonistas fisiológicos, os efeitos são opostos, mas cada um age em um receptor diferente. Então, a acetilcolina, ela reduz o batimento cardíaco. A adrenalina acelera o batimento cardíaco. Então, elas são antagonistas fisiológicos, elas têm efeitos opostos. Qual é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam a enzima ciclooxigenase 2, impedindo a formação de prostaglandinas e prostaciclinas, especialmente PGE2 e PGI2, que provocam vasodilatação, dor e febre. Por isso, quando a produção delas é inibida, eu tenho efeito anti-inflamatório, porque reverte a vasodilatação, analgésico, porque reduz a sensibilidade à dor, e antitérmico, porque reduz a febre. Por que AINES não podem ser usados em pacientes com risco de complicação hemorrágica e por que eles são cardioprotetores como o AS? Então, vamos lá. Por que eu não posso usar AINES em pacientes com complicações hemorrágicas? Como, por exemplo, paciente com dengue, paciente que acabou de ser... que vai sofrer uma cirurgia, ou seja, que vai ter um corte, que vai ter sangramento, que vai fazer uma cirurgia, ou paciente que tem dengue.
Eu não posso usar anti-inflamatório não esteroidal nele, porque vai bloquear a ativação de plaquetas, porque eles inibem a COX-1 da plaqueta, a plaqueta não produz tromboxano e não se ativa. Sem plaqueta ativa, eu não formo trombos e aí eu tenho hemorragias. Então, em doenças de cunho hemorrágico, eu não posso fazer uso de AINES, assim como eu não posso usá-los antes de uma cirurgia, porque eles vão aumentar o tempo de sangramento. E por que eles são cardioprotetores, gente, como o AS? Vocês vão ver que a avó de vocês toma AS infantil, 100 miligramas, justamente porque ele atrapalha a coagulação sanguínea. Nesses pacientes idosos, eu estou querendo atrapalhar a coagulação sanguínea, porque esse paciente idoso ele pode formar trombos com muita facilidade e ter infarto do miocárdio. Então, eu dou um anti-inflamatório não esteroidal em dose baixa, como o AS, para reduzir a ativação das plaquetas intencionalmente e diminuir a chance desse paciente formar trombos. E por isso eu digo que eles são cardioprotetores, porque eles diminuem a chance desse paciente formar trombo, porque a plaqueta não agrega, e com isso tenho menos chances de ter trombose, né, de ter danos no sistema cardiovascular. Por que os AINES provocam lesão gástrica? Porque eles bloqueiam a COX-1 no epitélio estomacal, dificultando a produção de uma prostaglandina que estimula a produção do muco. Com isso, a barreira mucosa estomacal diminui, o ácido gástrico ataca a própria parede estomacal, provocando gastrite, ou até mesmo úlceras. Por que eles também são analgésicos e antitérmicos? Eu tenho que lembrar que as prostaglandinas, elas não são só inflamatórias, prostaglandinas e prostaciclinas. Elas não provocam apenas vasodilatação. Elas também provocam aumento da sensibilidade à dor e também provocam febre. Por isso, quando eu paro a produção delas, eu não tenho só efeito anti-inflamatório, eu tenho efeito analgésico e também efeito antitérmico. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles se ligam ao receptor de glicocorticoide nas células, no citoplasma da célula, e aí eles migram para o núcleo, onde eles vão alterar a transcrição gênica, mudando o perfil de proteínas que a célula produz. Esse é um efeito farmacológico muito intenso, muito profundo, né? Uma alteração muito profunda na bioquímica da célula. Os efeitos anticrescimento, catabólico, anti-inflamatório e imunossupressor. Quais são esses efeitos? Né? Realmente, eles provocam catabolismo de proteínas, então eles dificultam a formação de proteínas, dificultam a formação de massa magra e até mesmo o próprio crescimento, por isso não devem ser usados cronicamente em crianças. Eles são catabólicos, eles aumentam a quantidade de glicose no sangue, e também a quebra, né, de proteínas. Eles são anti-inflamatórios e imunossupressores, por quê? Porque eles bloqueiam a produção de fosfolipase A2, de COX-2 e de citocinas, por isso são anti-inflamatórios, e também porque eles diminuem a atividade e o número de leucócitos, por isso eles também são imunossupressores. Quais são os riscos relacionados ao uso dos AINES, dos AIEs, né, dos anti-inflamatórios esteroidais? Se eu passar de 15 dias, eu posso ter uma gama de reações adversas medicamentosas que estão descritas naquele quadrinho vermelho, no canto do nosso desenho, né? Então, tem depressão, retenção de sódio e água, provocando edema e hipertensão, aumento de glicemia, síndrome de Cushing, que é um quadro fatal, infecções oportunistas, se eles diminuírem a nossa imunidade. Então, eles provocam uma gama de reações adversas medicamentosas bastante importantes. Redistribuição de gordura no rosto, nos ombros e no pescoço, gerando a face de lua cheia. Mecanismo de ação dos antialérgicos, gente, eles são antagonistas da histamina no receptor H1, tanto no nervo quanto no vaso, bloqueando a coceira, o prurido e a vasodilatação. Então, por isso, eles conseguem reverter a resposta alérgica. Os de primeira geração provocam sonolência porque eles são lipossolúveis, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no sistema nervoso central.
Lá eles se ligam no receptor H1, bloqueiam as ações da histamina. Como a histamina provocava sono, como a histamina provocava estado de alerta e de atenção e deixava a gente mais atento, mais acordado, quando as ações delas são bloqueadas pelos antihistamínicos de primeira geração, a gente sente sono. As principais reações adversas relacionadas ao uso de antialérgicos antihistamínicos. As principais reações adversas são especialmente a sedação, é provocar sono. Eles também podem aumentar o apetite, os de primeira geração, porque ao aumentar o apetite pode ser uma reação adversa para quem está querendo emagrecer, para quem está querendo perder peso, né? Então, se vocês voltarem aqui, ó, na aula de antialérgicos, que é a nossa última aula, vocês vão ver uma tabela com todos os antialérgicos e também quais deles são mais potentes sedativos, né? Os de segunda geração são muito bem tolerados, com poucos efeitos adversos descritos, tá certo? E aqui estão os efeitos deles sobre o receptor H1, né, no músculo liso. Só uma curiosidade, tá? Histamina é produzida a partir de histidina, que é um aminoácido. O nosso corpo, nossos neurônios e células cromafins usam histidina para produzir histamina, que é essa molécula vasodilatadora que também provoca coceira porque irrita os nervos. Esses são os comentários que eu tinha para fazer para orientar vocês nas respostas do estudo dirigido, e eu quero que vocês respondam com suas próprias palavras. Mas agora acho que eu consegui dar uma boa ajuda para vocês fazerem a elaboração das respostas das perguntas aqui, das 25 perguntas do nosso primeiro estudo dirigido. Que é, gente, uma atividade que tem que estar bem respondida ao longo dessa semana, para que no final de semana vocês façam a prova e tenham absoluto sucesso na prova. A prova vocês vão ver que ela é bastante inspirada no estudo dirigido. Então, as perguntas que estão lá na prova fazem menção às perguntas aqui do estudo dirigido. Então, um estudo dirigido bem feito é garantia de uma boa nota na prova. O estudo dirigido copiado do colega e mal estudado já é o contrário, né? É garantia de um péssimo resultado na prova.